Olá, pessoal. Voltamos para a segunda parte, né? Hoje, agora acalmou mais aqui um pouco, tá? Mas ainda tá aí a movimentação, tá? É isso, pessoal, tá? E tá até um calor, né? Um mormaço. Eu não sei como é que tá aí na sua cidade, no seu bairro, tá? Não sei se tá como é que tá aí, mas a coisa aqui tá quente, tá, pessoal? Tá quente o clima, tá quente, as pessoas estão sentindo quente, estão incomodando, né, pessoal? Espero que aí onde esteja, não sei onde você está, tá? Mas esteja um clima mais agradável, tá, pessoal? Vamos continuar o nosso estudo, pessoal, onde a gente parou. Qual o tema que a gente estava falando na primeira parte, pessoal? Qual foi o tema? O que é a quinta dimensão da consciência? Então, pessoal, o que é que a gente viu que essa quinta dimensão é? É um estado de consciência, né, de despertar livre e desapegado do quê? Do ego da matéria, tá? É isso que significa você a sua consciência ir para a quinta dimensão. Então, pessoal, quando o comportamento das pessoas estão atrelado aqui à matéria, os problemas dela, ela está envolvida aí, tá? Isso significa que essa pessoa ainda está com apego da matéria. Então, isso pode impedir de a sua consciência alcançar essa frequência da quinta dimensão. Porque essa dimensão é uma mudança profunda da consciência humana que permite uma nova forma de perceber e experimentar essa realidade. Então, pessoal, pessoas que sofreram saída do corpo, EQM, tiveram essa experiência profunda da consciência, tá? Foram para lugares, sonho lúcido, viram coisas espirituais, tá? Quando ela volta outra pessoa. Parecendo dizendo, parece que trocaram o meu espírito. Na hora que você foi, é trocado, né? E a pessoa pensa, não, mas o que é que aconteceu? Quando você viu coisas que não é só dessa realidade, né? Porque muito tem a concepção de que só existe essa realidade. Hã? Quase a maioria tá pensando assim, tá, pessoal? Que morreu aqui, acabou, não tem mais nada. E aí essas pessoas nesse nível vai cometendo aqui muitas coisas, muita barbaridade aqui nessa realidade. E é nessa frequência, tá? Nesse comportamento é que a Matrix quer manter a humanidade aí, tá? As pessoas aí nessa frequência. É isso, pessoal, tá? Por isso que os problemas tá aí, as perturbações na mente, várias coisas estão aqui nessa realidade. E a nossa consciência estamos experimentando isso, tá? Aí ele falou, a quinta dimensão é a consciência da unidade. Então, é quando a sua consciência entra nessa frequência de unidade da vida da existência, que é buscar o todo que também temos dentro de nós. É o caminho do autoconhecimento, do amor incondicional e da unidade com tudo. Então, é quando a sua consciência está experimentando isso, tá, pessoal? Aí você está na quinta dimensão, tá? Aí ele fala que a dimensão não se refere a um local físico específico, mas sim uma mudança na consciência humana, né? Que ela vai perceber a realidade aqui e outras realidades. Então, pessoal, você tem que ter a mudança da consciência e o despertar aqui. Porque para você ir para uma dimensão superior, porque essa dimensão é superior. Agora, como é que você está aí praticando coisas?
e depois você quer ir para a dimensão superior e com essa bagaceira. Você quer bagunçar lá, né? O céu, né? Quer bagunçar lá o lugar, né? É isso que você quer fazer, né? Não pode, pessoal, sem obediência, sem mudança de frequência, não existe você ir para essa dimensão superior. E não existe isso, pessoal. Aonde vocês querem ficar na mesma frequência e depois querem que Deus aí leve você dessa mesma. Não vai levar. Você vai ter que cair na roda de Sansara, voltar para aprender a frequência. Quando você aprender, aí você vai para esse lugar. Tá? É isso que está acontecendo, tá? E as pessoas têm que despertar para isso. Aí ele fala que essa dimensão é a forma da vida, da consciência da pessoa, né? Capaz de separar o joio do trigo. Então, separar a verdade da ilusão. Porque o joio, ele é ilusão. Ele parece com trigo, mas ele não é o trigo. O trigo que é o que faz o pão mesmo, é o verdadeiro. Mas o joio é o engano, é a ilusão. Então, quando a sua consciência entra nessa ilusão, você se torna um joio. Tá? E a verdade, quando aquele que está apoiado na verdade, ele é um trigo, tá? É isso que a Bíblia fala lá, tá, pessoal? E o pior de tudo, que na igreja, tá? A maioria das religiões tem muito joio desse aí, que parece que tem a verdade, mas não tem. É só a capa por fora, porque o joio, você vê, ele parece com trigo, mas quando você abre, ele não tem as qualidades que o trigo tem, tá? Aí ele fala que é um estado interno de percepção, né? Que você tem que resgatar o amor único da vida compartilhada com Deus. Então você tem que resgatar esse relacionamento, a conexão com esse Deus, para você ir para essa quinta dimensão. Então, você tem que vibrar no amor, na colaboração, na generação, na cura, na gratidão, na ausência de conflito no relacionamento, na comunicação, na mente, no estado de paz pleno. É uma transcendência da quinta dimensão. Então, são esses aspectos que faz com que a pessoa transcendeu e foi para a quinta dimensão. Tá? Se não, está fora. Ainda você não está trabalhando, está querendo melhorar para chegar nessa quinta dimensão. Tá? Aí ele falamos aqui na primeira parte que adotar um compromisso com a verdade, limpar a mente de ideia inconsciente, tá? Que está impedindo de a gente vivermos a partir do nosso real feliz atributo. Qual é o atributo que tem? A nossa natureza divina. Então, essas coisas que a mente, esse engano que criou, está impedindo a gente, tá, pessoal? É o que a gente está apoiado no falso. Então, a gente precisa ter discernimento para entender o que é verdadeiro. Para a gente nos apoiar nisso, para que esses atributos que nos foram dados por Deus, então, o atributo divino comece a aflorar na nossa vida, aqui nessa realidade, tá? Mas vai ser fácil? Não, não, não. Inimigo, não, esse negócio de divindade aqui, de bondade, não. Então, pau nele aí, para tirar da frequência, tá? Aí ele fala, é uma dimensão de um estado interno da consciência, né? Que aparentemente é externo do espaço e tempo. Então, porque a gente está ligado ao corpo. Então, quando a sua consciência está, você percebe o tempo e espaço. Quando você não está, você não percebe esse tempo e espaço. Então, ele fala, determinado que pensamos ou pela frequência determinada do nosso pensamento. Então, de acordo com o pensamento, a sua vibração vai ficar.
Então, as pessoas aí, pessoal, que estão pensando bagaceira, você acha que essa pessoa vai estar na quinta dimensão? Vai estar experimentando coisas? Não vai estar, pessoal, tá? Vai ser seguida aí pela Matrix. O que é que a Matrix vai oferecer agora? Nessa data que vem, nesses meses que vem? Vai oferecer carnaval aí, festa aí para as pessoas, tá? Para distrair a sua consciência, para que você não perceba o verdadeiro significado de você estar aqui nessa realidade. Então, essa pessoa vai pensar que está é para a gente curtir aqui o carnaval aí, beber, pegar muita mulher aí. É isso aí que a maioria pensa, tá? E o conceito religioso? Acha que aquelas crenças dele estão empatando também a ele alcançar um nível de consciência que chega a essa quinta dimensão. Então ele fica ali naquela religiosidade. Então é nessa frequência aí que a Matrix quer que as pessoas fiquem. Ela não quer que ele dê um salto quântico para a quinta dimensão. Então, aí ele fala: segundo queremos livremente, a consciência experimenta o nosso estado interno, aparentemente externo do espaço e tempo. Reunir 4 dimensões mais básicas de experimentar neste mundo do qual percebemos. Então, a gente tem que apoiar na verdade, que ele fala, né? Sem a verdade, você não vai conseguir a percepção dessa realidade. Aí ele fala: isso seria realmente triste se poderia trazer desconforto, que a verdade, mas a verdade traz a consciência da pessoa. Então, o que traz desconforto, ilusão e tristeza é você viver na ilusão. A pessoa vai vivendo nessa ilusão aí até que ela chega aí, eu não estou feliz, eu não estou sentindo, aí sente vazio, aí sente tristeza, aí cai numa depressão, cai numa ansiedade, e aí vai. Aí que vai procurar algo além disso, tá? Mas enquanto ele está na ilusão, pessoal, ele está vivendo ali. Por isso que a pessoa, às vezes, não quer ir me despertar, para ela ver que aquilo tudo, nossa, isso foi ilusão que eu fiquei. Então, é preciso até estar preparado para esse despertar, pessoal. Então, ele falou que existem as dimensões da consciência, que são o quê? Pessoal, corporal, emocional, mental, energética, potencial, expressiva, né? Evolutiva, relacional, profissional, social e espiritual. Ele diz: quanto mais preenchido essas dimensões da consciência, mais consciente de si você está. Enquanto você aqui só tiver em alguma dimensãozinha dessa, você ainda não está totalmente na quinta dimensão, tá, pessoal? É preciso essas dimensões da você estar equilibrado, tá? Então ele disse: fazer a escolha certa é um desejo da maioria das pessoas, tá? Mas você precisa saber que tem mais consciência de si. Então precisa que você tenha mais consciência para você escolher as coisas certas. Sem muita consciência, você dormindo aí na inconsciência, vai ser levado pela boia. E vai errar, vai quebrar a cara e depois vai ficar reclamando ainda, tá? Escolher de acordo com a consciência significa sentimento e conhecimento que permite ao ser humano viver, experimentar e compreender a totalidade do seu mundo interior. Então você tem que compreender a totalidade do mundo interior e do mundo ao seu redor. Você tem que entender o jogo. Se você está aqui no jogo, está inconsciente, está dormindo, você não entende jogo, você vai ficar errando. Porque você não sabe como passar de fase. Porque você não sabe jogar. Então, pede ajuda a quem criou o jogo, quem sabe do jogo. Ele vai mostrar o caminho como você vencer essa fase. Entende, pessoal? Aqui é uma Matrix, é o jogo mesmo.
Se a gente vai ver, a gente tá jogando um game, tá? A gente tá jogando um game. Eu lembro do game do meu sobrinho, tá? Aí ele fala aqui, até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Então, você vai chamar até esse inconsciente que está dirigindo a sua vida aqui de destino. É o meu destino, tá? Porque você não está consciente, você está sendo levado e você está acreditando que esse é o seu destino. Então, ele fala que é o nível de consciência superior, né? Que a gente está na terceira dimensão, a gente viu isso, né? E a quarta incorporando uma parte espiritual da alma, que às vezes a gente sai no mundo extrafísico, que é o mundo astral, então, essa é a quarta dimensão, tá? Mas que a gente precisa expandir a consciência e buscar um plano mais de consciência mais evoluída. Incorporar a parte espiritual, né? Ampliar e entender a realidade com maior plenitude e complexidade. Então, quando uma pessoa passa, ela vai entendendo todas essas dimensões, essas capacidades de ela estar vivendo aqui, tá, pessoal? Não vai ficar reclamando, tá? Aí ele fala, as duas dimensões do espírito, mas não tem componente extraordinário. Não é uma coisa extraordinária. É uma coisa da nossa consciência. Toda consciência experimenta isso. Alguma vez ela já experimentou algo que ela diz que é sobrenatural, que, nossa, ai meu Deus, isso eu não posso contar, senão a gente vai me chamar de louco. Eu conto aqui que eu tenho um sonho lúcido, que eu tenho saída. Eu conto tudo aqui. Tem muitos aí. Nossa, o irmão Samuel ficou biruta da cabeça. Tem muita gente que acha isso, tá, pessoal? Mas é isso. A gente tem que entender essa consciência que está pegada aqui a essa realidade. Então, quando eu falo uma coisa que foge dessa realidade, nossa, não, isso é um absurdo. Tem até pessoa de igreja aqui, evangélica. Mas o que tem escrito na Bíblia lá tem muitas coisas absurdas. Então, será que ela crê em tudo na Bíblia? Eu tenho minhas dúvidas, tá? Tenho minhas dúvidas. Tem saída do corpo na Bíblia, tem tudo lá. Tá? E eu já mostrei aqui, mas mesmo assim, essas pessoas acham estranho, é louco. Meu Deus, ele fica aí na rede social falando uma coisa. Ele ficou doido. O que é que aconteceu com o irmão Samuel? Oh, meu Deus, eu vou levar um remédio para ele tomar. É assim, pessoal, tá? A maioria das pessoas estão assim. E eu sinto muito, tá? Aí ele fala: a pessoa que entra nesse plano espiritual superior pode conhecer melhor, capaz de viver de maneira harmoniosa e plenitude. Então, a consciência dela vai experimentar uma plenitude, ela vai viver em uma vida harmoniosa, mesmo que a situação aqui esteja ao contrário. Tá, pessoal? Aí a segunda parte, vamos falar. A quinta dimensão também é marcada pela manifestação do desejo e intenções. Isso requer uma grande clareza e pureza de intenção, pois o que é desejado é rapidamente trazido à realidade. Isso pode se manifestar um reflexo da conexão direta com a fonte de toda a criação, com a consciência coletiva. Então, você está unido à consciência coletiva, à consciência maior. Então, na hora que você crê, que você pensa, aquilo pode se manifestar aqui na realidade. É o que Cristo estava querendo que os apóstolos tivessem essa consciência em conexão com essa consciência maior, porque tudo que pedirem crendo, recebereis. Se você acreditar que aquele monte vai para aquilo vai. Então, é uma pessoa que está nessa quinta dimensão, está nessa frequência. Tá, pessoal? A gente está trabalhando para isso, tá? Com a nossa dificuldade aqui dessa realidade, a gente está trabalhando. A gente tem a nossa falha, mas a gente está querendo entrar nessa frequência, tá? Aí ele fala, a vida
na quinta dimensão é um estado de constante evolução, expansão da consciência. Então, quando a pessoa entra nessa fase, ela está em constante evolução, expansão da consciência. É um caminho de autoconhecimento, amor incondicional, então o amor de Deus, né? A unidade com o todo, onde cada experiência é vista como uma oportunidade para crescer, para contribuir para o bem maior. Então, é por isso que o apóstolo Paulo escreveu: todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então, uma pessoa que está nessa frequência, ela vai ver que todas as oportunidades é uma oportunidade para contribuir para o bem maior dela. Até é ruim, pessoal. Até é ruim, moço mesmo. Até é ruim. Você entende, pessoal? A gente vai chegar em um nível desse. Por isso que eu falei, as pessoas ainda não estão na quinta dimensão, pessoal. Pessoas buscando coisas materiais, preocupadas com coisas materiais, não está ainda nessa frequência. Mas tá tudo certo. Vamos buscar, pessoal. Você principalmente que despertou a coisa, vamos buscar, sem problema. Vamos trabalhar a frequência e melhorando, vigiando a cada dia, tá? Nos preocupando em fazer o bem, em estar bem com a nossa frequência, tá? A gente vai trabalhando para chegar nesse nível, para entender que todas as coisas tá cooperando para o seu crescimento. Então, é uma visão de uma pessoa que está muito evoluída, tá, pessoal? Aí ele fala, e é uma existência onde a verdadeira natureza do ser da pessoa é reconhecida e celebrada, abrindo um caminho para uma nova forma de viver, mais harmônica, integrada com o universo. Então, é uma nova forma que a sua consciência vai entrar. Ele fala, na quinta dimensão, a comunicação transcende a palavra. Ela se baseia em uma troca de energia e consciência, permitindo a compreensão mais profunda e direta das intenções e emoções do outro. Isso promove a maior empatia e conexão entre os seres, reduzindo o mal-entendido e conflito. Então, quando você está nessa frequência, você não vai... Você vai ter empatia um pelo outro, amor um pelo... Então, vai reduzir o mal-entendido e o conflito entre as pessoas. Então, o mundo só pode melhorar assim, pessoal. As pessoas despertando e entrando nessa frequência para ir para a dimensão. Não entrando em uma religião, não sendo religioso, porque olha o quanto tem de religião, de coisa aí. As pessoas melhoraram? Não melhoraram. Olha, aí tiveram pandemia, as pessoas melhoraram? Não melhoraram. É essa frequência é que vai mudar a consciência da pessoa. Tá? Aí ele fala, o tempo, como entendemos na terceira ideia, é fluido e maleável. O passado, o presente e o futuro coexistem, permitindo a compreensão mais ampla da experiência e lições da vida. Isso oferece uma perspectiva mais abrangente, integrada na jornada de cada um, facilitando o crescimento espiritual, o desenvolvimento espiritual. Então, é porque aqui na terceira dimensão é para você desenvolver isso. Por quê? Existe o tempo aqui que é fluido e maleável, tá? Onde a gente coexiste aqui com o passado, presente e futuro, não é isso? Tem coisas que no meu passado, tá no meu passado. Tem coisa que tá ainda no meu futuro, tá no meu... Mas eu tenho que viver o presente, tá, pessoal? Aí ele fala, o aspecto físico se torna menos relevante, dando a existência mais centrada na energia, na luz. Isso não significa a perda da individualidade, mas há uma expansão dela, onde cada ser é capaz de expressar sua essência mais pura. Então, a essência divina, né? Livre das limitações físicas e sociais. Então, você tem que estar livre para expressar isso. É por isso que muitos religiosos não conseguem. Por quê? Porque muitos estão atrelados ao ego ainda. Então, desde lá 2000 anos que Cristo está tentando fazer as suas consciências entrar nessa dimensão,
São poucos que estão conseguindo. São poucos. A humanidade está vindo aí capengando aí, tá? E a Matrix entrou aí rasgando, aproveita para colocar um monte de engano para ela não se firmar na verdade. É isso que está acontecendo, tá, pessoal? Então, não é que você vai perder a sua individualidade quando a sua consciência tem uma conexão na quinta dimensão. Você vai ter a compreensão do todo, vai ter um amor, uma expansão, você vai expressar a sua essência pura, livre das limitações físicas e sociais. A vida na quinta dimensão é uma experiência transcendente que você tem que transcender essas coisas do ego aí física, marcado por uma profunda alteração em percepção e na interação com a realidade. Então, você muda. Por isso que às vezes tem que os dimensionais, né? Os seres tem que tirar o cara do corpo, tem que acontecer um EQM para o cara voltar diferente para essa realidade, porque ele está preso aqui. Quando ele volta, ele muda. Olha aí, pessoal, as EQM, as experiências aí de quase morte. Neste estado de existência, a consciência se expande além das limitações da matéria. Então, se expande além dessa matéria. E do tempo linear, que é o tempo aqui, né? Tempo e espaço linear, que está vendo numa linha, abraçando uma realidade onde tudo está interconectado em uma teia de energia e consciência. Então, é isso que acontece. Muito bom, tá, pessoal? Eu já falei sobre isso, tá? Mas tem pessoas que não entenderam, tá, pessoal? Aqui as emoções e o pensamento não são apenas reações pessoais, mas força que tem o poder de moldar a realidade. Então, seu pensamento, você controlar suas emoções, pensar, é importante para você criar uma nova realidade. Então, por isso que Cristo quer mudar você, para que você seja uma nova criatura, para você criar a realidade agora da quinta dimensão aqui. Mas vocês endurecem o coração para Cristo, tá? É dificuldade, até pessoas de grupo religioso, tá, pessoal? Endurece o coração para a espiritualidade. Aí ele fala, cada pensamento, cada sentimento emitido e vibração que interage com o campo energético ao redor, então, nosso campo energético, né? Influencia o ambiente e o outro. Então, como é que você está influenciando a pessoa para o bem, para despertar ou para fazer bagaceira? Você está influenciando de alguma forma, tá? Agora, repare se você está influenciando para o bem ou para o mal. Repare aí a sua vibração. Isso cria uma responsabilidade maior na escolha de pensamento e sentimento. Então, você tem uma responsabilidade. Quanto mais você expande, a sua responsabilidade cresce. Pessoal. Vai crescendo, tá? Não tem para onde correr. Então, Cristo quer que você chegue à maturidade da fé. Tome responsabilidade. Mas tem muita gente ainda principalmente em grupos religiosos, tá? Então, ainda criança, pessoal. Nossa, principalmente as evangélicas, tá? Tem muita criança aí espiritual lá. Não, só a minha verdade. Só que a verdade. Poxa, pessoal, tem que passar dessa fase, tá? Eu sei que vocês estão nessa fase, mas tem que passar, tá, pessoal? Senão, não vai para a quinta dimensão. Senão, não evolui, tá, pessoal? Você não expande agora, você não fica maduro na fé. Fica aí, ele falou isso comigo. Ai, pessoal, eu não aguento, tá, pessoal? Mas eu tenho que falar isso para vocês, tá? Então, escolher o pensamento e sentimento é uma responsabilidade, pois tem impacto direto na realidade vivenciada. Então, a gente tem um impacto aqui nessa realidade. Então, por que a humanidade está assim, dessa forma? Porque ela está em um nível de pensamento e de vibração, tá?
Daqui a pouco as pessoas estão se preparando aí, o pensamento, o sentimento dela, para ir para o carnaval, fazer a bagaceira. Então, elas já estão se preparando desde agora. Então, elas estão nesse nível de pensamento. Então, o despertar tem que vir aí para fazer com que a pessoa perca o desejo. Então, qual é o sintoma de quando uma pessoa entra no despertar espiritual? Ele começa a ter sonho lúcido, saída do corpo, né? Sente dor de cabeça, uma indisposição, fica muito cansado, dor nas costas, tá? Acorda 3 horas da manhã toda vez. Ele recebe muita intuição, ele sente a empatia pelos outros. Então, são sentimentos aí de despertar que são falados aí pela maioria aí dos grupos espiritualistas, tá? Então, são esses sintomas. Aí ele fala, alguns sintomas de estar na quinta dimensão são consciência elevada, valores como amor, cooperação, equilíbrio, comunicação baseada em troca de energia e consciência. Então, uma pessoa, antes de falar, pensar, você já falou a mesma coisa. Então, está numa conexão de energia. Empatia em conexão entre os seres. Você tem empatia, está em conexão. E redução do mal entendido e conflito. Então, é uma pessoa que está sempre reduzindo o mal entendido e o conflito na mente das pessoas. É o que eu estou fazendo aqui, tá, pessoal? Estou me esforçando, tá? Com toda a minha dificuldade física, emocional, espiritual, né? Com dificuldade financeira e tudo, mas estou aqui tentando passar essas informações para você. Para que o quê? Sua consciência, que é você verdadeiramente, entre nessa quinta dimensão, tá? Estamos trabalhando, tá, pessoal? Aí a pergunta que não quer calar, mas já está calando para os evangélicos é: será que a Bíblia fala sobre essa quinta dimensão, pessoal? Será que a Bíblia fala? A Bíblia fala sobre a unidade da fé, que é essa frequência da consciência na quinta dimensão. A Bíblia fala, Cristo fala, os apóstolos falam, mas eles não entendem o que é essa quinta dimensão da consciência. Muitos evangélicos não sabem, tá? Ele lê ali, mas não sabe, não entende. Tá, pessoal? Mas eu espero que assistindo meu vídeo aqui, entenda, tá? Com toda a humildade, você vier com toda... Você pode aprender, sentar aqui, você pode aprender e pode passar essa informação para as pessoas, tá? Porque tem muitas pessoas até passando informação dessa quinta dimensão da consciência errada, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Principalmente os evangélicos, cara, ele não sabe o que é isso, tá? Ele lê na Bíblia ali, mas ele não entende. Então, vamos ler na Bíblia? Colossenses 3, versículo 14 e 15. Acima de tudo, revista do amor, que é revista do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permita que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membro do mesmo corpo, então, da igreja, né, espiritual, vocês são chamados a viver em paz. Então, aqui, ó, a gente foi chamado para viver nessa unidade, nessa quinta dimensão. Então, todos que estão sendo despertados, chamado, é para entrar nessa frequência. Você de primeira não vai entrar nessa quinta dimensão, porque você tem que ir trabalhando e largando aí o ego, as coisas físicas, materiais, você ir desapegando para entrar nessa quinta dimensão. Quem? A consciência. E é o trabalho de Cristo estava fazendo com os discípulos antes de ele ser batizado no Espírito. Estava fazendo isso, trabalhando até ele entrar nessa frequência. Quando ele entraram, ninguém segurou ele, tá? O Espírito começou a usar ele poderosamente. Então, acima de tudo, revista do amor. É o amor incondicional que une
todos nós. Então, é esse amor incondicional que Cristo trouxe de Deus que vai unir todos nós em perfeita harmonia. É isso, permitindo que a paz de Cristo, então, que Cristo prometeu aos discípulos, né, governe o seu coração. Pois como membro do mesmo corpo, então, você é membro, faz parte, você foi chamado de um corpo espiritual que é a igreja, vocês são chamados a viver em paz. Então, tem que viver nessa paz, na frequência dessa paz. Aí você está na quinta dimensão da consciência. Tá? Então, pessoal, o que é que a Bíblia fala mais? 1 Coríntios 12, versículo 25 e 27. Isso, fazei que haja harmonia entre os membros. Então, a igreja, pessoal, verdadeira, era para fazer que todos chegassem nessa harmonia, nesse mesmo pensamento, sentimento de amar o próximo. Era o que estava lá naquela primeira igreja, aonde Pedro estava lá. O qual entrou aí a Matrix e começou a sarrafiar os irmãos aí, que eles separaram, e cada um aí começaram a ter seus próprios pensamentos. Começaram a entrar no ego, tá? E a Matrix aproveitou e deturpou todos os escritos que tinha ali, tá? E todo mundo saiu da frequência. Então, estamos lutando agora para entrar nessa frequência, para nossa consciência estar na quinta dimensão. É uma luta, tá? Não é fácil, tá? Porque vai ter gente atacando você. Aí ele fala, isso fazer que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem um do outro. Então, era para estar um cuidando do... Era aquele sentimento que estava na igreja primitiva, que os cristãos falam que é a igreja primitiva. Se uma parte sofre, todos os outros sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Junto, todos vocês são o corpo de Cristo. E cada um é uma parte dele. Então, é para ter esse entendimento. Agora, olha a confusão. Só no meio evangélico, pessoal, tem confusão. Um briga com o outro aí. Entrou outro espírito aí, tá? Tirou essa unidade aí da fé, tirou esse pensamento das pessoas. Muita nuvem negra apareceu aí, nesse contexto, tá? Um monte de engano aí apareceu, então tá bagunçando tudo aí, tá? Então a espiritualidade está olhando, está chamando pessoas para despertar, para mostrar o caminho da consciência, tá? Que a maioria tá tudo perdida, principalmente de grupo religioso, principalmente os evangélicos, católicos. Tá todo mundo dormindo, tá, pessoal? Precisa acordar. Então, tá eu aqui no meu canal tentando acordar e muita gente vai poder vir até me atacar, tá? Que não vai gostar do acordar as pessoas, tá? Aí, Romanos 12, versículo 16. Vivem em harmonia um com o outro. Não seja orgulhoso. Não tenha amizade com gente de condição humilde. Mantenha a amizade com gente de condição humilde. E não pense que sabe tudo. Então, olha aqui, pessoal. Olha o que ele está ensinando o apóstolo Paulo. Viva em harmonia um com o outro. Não seja orgulhoso. Mantenha amizade com gente de condição humilde. Então, de condição baixa. Olha aí, pessoal, como a igreja está se comportando. Olha, todos os grupos. Até dentro da própria igreja tem um grupo lá que é o que tem mais dinheiro, que tem posses aqui, é tratado de uma forma e os outros humildes é tratado como? Olha aí, está acontecendo isso nas suas igrejas, bem na frente da sua cara. Eu vi tudo isso, tá? E é em todas, tá? Eu passei aí por muitas aí e vi, é em todas que se comporta assim. Por quê? Está com a visão terrena. Ele não olha a pessoa como consciência. Então, Paulo manda a pessoa ter amizade com
gente de condição humilde. E não pense que você sabe tudo, você não sabe tudo. Tá? E quantos orgulhosos tem? Se coloca aí como eu sou ministro, eu sei, se coloca para que o outro sirva a ele aí. Ó, quantos tem aí? Tá? Agora eu aqui me coloco como humildezinho. Aí ninguém quer dar bola, ninguém quer assistir. Se eu aparecesse aqui, eu sou fulano de tal, eu tenho uma formação. Eu tenho formação, tá? Acadêmica, tá? Eu tenho formação, mas eu não me gabo disso aí. Eu tenho uma formação acadêmica em psicologia transpessoal. Eu vim aqui falar. Aí eu chego aqui todo, né? Empalitosado, né? Tem gente até que me cobra de eu me vestir aqui todo igual os pastores, né? Para impressionar as outras pessoas. Você está enganando a outra pessoa. E muitos caem nisso, tá? Muitos caem nessa cilada aí que eu já vi aí. Muita cilada. Aí, Romanos 15, versículos 5 e 6. Que Deus, aquele que dá paciência ao ânimo, possa ajudá-lo a viver completamente em harmonia um com o outro. Então, tem que viver em harmonia um com o outro, cada um tendo para um com o outro a mesma atitude de Cristo. Então, cada um tendo a atitude de amor, compartilhando o amor um com o outro, pessoal. Mas é o que aí? Ó, o espírito do engano que entrou no meio dos grupos religiosos, principalmente, tá? Onde eu passei no meio evangélico, causou tudo isso aí, tá, pessoal? E agora aí tá aí, ó, tá? Ó quantos tem aí de igreja aí, evangélica, é tudo perturbado aí. E não vai criar crenças limitantes, não vai a consciência não vai para a quinta dimensão. Tá? Por isso que os seres aí dimensionais estão aparecendo para ver se alguma consciência desperta aí, tá, pessoal? Tá tirando do corpo, tá fazendo a pessoa ter saída do corpo, ver coisas para ver se essa consciência desperta para ir para a quinta dimensão, tá, pessoal? Aí, Provérbio 16, versículo 7. Quando o caminho do homem agrada ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenha paz com ele. Então, quando você está agradando ao Senhor, você está nessa frequência, tá? Até os inimigos ele vai olhar, não, esse daí tá verdadeiramente é de Deus. Ele não vai querer confusão, ele vai ter paz com você. Tá, pessoal? É uma característica de uma pessoa que está na quinta dimensão. Aí, Gálatas 5, 22, versículo 23. Qual é? O que é que fala lá em Gálatas 5, 22, 23? Mas o fruto do Espírito, então, se você está sendo guiado pelo Espírito, o que é que você vai dar fruto? Qual fruto? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, é isso que vai acontecer uma pessoa vibrando na quinta dimensão. É o que a igreja fala, que é o batismo no Espírito Santo. É onde o Espírito Santo vai guiar, como guiou Cristo Jesus aqui na terra. Depois do batismo, o Espírito Santo começou a guiar ele. Tá? Então, a igreja, desde de lá, já vem falando para que as pessoas entrem nessa quinta dimensão, pessoal. Tá? Que é um estado de consciência. Você viu, né? Aí, o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? Romanos 15, versículo 4 e 5. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo precedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede a perseverança e ânimo de vocês um espírito de unidade segundo Cristo Jesus. Então, é através desse espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, é que vocês vai perseverar, vai ter ânimo para proceder
como a Escritura quer, tá, pessoal? Então, toda a Escritura, tudo que foi escrito no passado, é para nos ensinar a nossa consciência, de forma que a gente venha perseverar e ter bom ânimo, tá? Então, tudo que foi escrito aí na Escritura é para edificar a nossa consciência, para a gente chegar a esse estado da quinta dimensão de consciência, para a gente entrar nesse espírito de unidade. Será que a Bíblia não fala da quinta dimensão, pessoal? Você entende? Os evangélicos que não entendem isso, tá? Aí o que é que ele fala mais? Romanos 12, 13. Pois por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, não tenha de si mesmo conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, você tem que estar em equilíbrio, tem que equilibrar suas emoções, seu pensamento. É o que ele falou lá, você tem que, com aquela consciência, ir equilibrando aquilo para você chegar onde? Nessa quinta dimensão. A sua consciência. Senão você não entra lá. Então, qual é a pergunta? E como acessar esse nível de consciência? A pergunta que eu coloquei, como acessar? É você elevando, despertando e elevando o conceito, você tem uma forma equilibrada. Você ir equilibrando. Então, é o trabalho da espiritualidade. Aí, Romanos 12, 16. Tenha a mesma atitude um para com o outro. Não seja orgulhoso, mas esteja disposto a associar as pessoas de posição inferior. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Então, a gente já leu isso aqui, né? Que muitos procuram o quê? Sempre aquelas pessoas que têm dinheiro, posição aqui. Então, essa pessoa ainda está afetada pela visão terrena de que uma pessoa está aqui. Não é uma pessoa que está na quinta dimensão. Então, e tem muitos desse no grupo evangélico aí, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas porque ainda não despertou verdadeiramente. Olha aí, pessoal. Você vê isso quando o pastor, o líder, escolhe a pessoa. Ele diz, aqui, ó, vou botar essa pessoa bonita, bem apreciável. Esse aqui que vai ser aqui agora o pastor da igreja. Então, é o homem que escolhe. Mas você viu como é que Deus falou para Samuel? Eu não vejo como o homem vê. Então, a gente que você está na quinta dimensão, você tem que ver como Deus vê, não como você vê. Porque senão você vai cometer erros aqui. Você vai escolher uma pessoa para administrar pela boniteza, e aí o que é que vai acontecer? Bagaceira, tá? Porque você escolhe uma pessoa bonita, mas a pessoa não está com a consciência na quinta dimensão, está no ego, o que é que ela vai fazer? Bagaceira. Tá? Aí, 1 Pedro 3, versículo 4. Ao contrário, esteja no seu interior, então, na sua consciência, que não perece beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Então, demonstre a beleza que está dentro, não essa beleza externa. É isso que o apóstolo está falando, a beleza interior, que é a beleza, a natureza divina que está dentro de você. Ele está fazendo isso, que é quando você está na quinta dimensão, que é um espírito dócil, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Tá, pessoal? Aí, Colossenses 3, versículo 12 e 14. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revista de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suporte um ao outro e perdoe as queixas que tiver um do outro. Perdoe como o Senhor perdoou. Acima de tudo, porém, revista do amor, que é o elo
perfeito. Então, é perfeito, tá, pessoal? É isso que é fazer a pessoa ir para a quinta dimensão. Então, se você não se reveste da compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, perdoar a outra pessoa, assim como Cristo perdoou. Se você não se reveste desse amor incondicional, que é o elo perfeito, você não está ainda na frequência da quinta dimensão. Então, por isso, agora olha aí quem é que está nessa frequência aí, pessoal. Olha aí, pode ser de qualquer religião aí. Olha aí seu pastor, se ele está vibrando a consciência na quinta dimensão. Olhe também. Você entende, pessoal? Você entende? Aí, o que é que ele fala mais? Efésios 4, versículo 31 e 32. Livre de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Então, temos que se livrar dessas frequências baixas. São frequências aqui. Você está no ego aqui, tá? Seja bondoso, agora entre em outra frequência. Bondoso, compassivo, um para com os outros, perdoando mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Então, é isso. É o que ele falou, já tinha falado lá. Perdoar e se revista do amor perfeito. Então, essa é uma frequência que aqueles que despertaram, que foram chamados, têm que entrar nessa frequência que é da quinta dimensão. É uma frequência dimensional, tá? Tem muita gente falando aí de dimensional, de não sei o quê, mas ele próprio não está vibrando nisso, tá, pessoal? Eu vejo aí espiritualista, tá? Muitos aí, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Espero que essa pessoa tome consciência e entre na frequência mesmo, tá? Boa, de amar, ser compassivo, fazer o bem a outro, perdoar o outro. Eu espero que entre nessa frequência. Aí, 1 João 4,18. No amor não há medo, ao contrário, perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, quando a pessoa está no verdadeiro amor de Deus, o medo é lançado fora. É a primeira coisa, então. E o que é que a Matrix quer passar aqui nessa realidade? Medo. Medo de que não vai ter mais dinheiro, medo de que não vai ter mais supermercado, medo de que o que é que vai acontecer, medo, tá? A maioria aí do que vocês estão ouvindo aí é isso aí, tanto medo. Mas o que vai tirar esse medo é você vibrar no perfeito amor, vai expulsar esse medo. Aí o que é que ele fala mais? 1 Coríntios 1,10. Rogo, porém, irmão, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que diga a todo uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Então, é isso, pessoal. Nas igrejas evangélicas, nossa, o que tem de perturbação lá, gente brigando, é o que o apóstolo Paulo enfrentou em Corinto, né? Ele disse, eu estou com medo de visitar vocês aí, encontrar aí muitas brigas, muitas... O apóstolo Paulo enfrentou, tá? Porque ninguém estava vibrando na frequência ali do amor, tá? Da quinta dimensão, pessoal. Cada um buscando ali, um querendo devorar o outro. Na igreja, tá? Aí Efésios 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus e varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, é para isso que a gente está trabalhando essa frequência, para a gente chegar a essa unidade da fé e conhecimento do Filho de Deus. Porque a gente é um filho de Deus, a gente tem que ter o comportamento de um filho de Deus, tá? Mas tem que trabalhar, tá, pessoal? Para a sua consciência entrar nessa frequência, tá?
Aí, Efésios 4, versículo 3. Procure guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, procure guardar esse vínculo aí, que você tem, essa conexão da espiritualidade. Não deixe ninguém tirar você da unidade do Espírito, da fé que você tem. Aí, viu que a Bíblia fala sobre a dimensão da consciência? Aí ele fala, 1 Coríntios 12, versículo 12 e 13. Ora, assim como o corpo é uma unidade, então, corpo de Cristo, né? Embora tenhamos muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Então, todas as pessoas que são chamadas para esse corpo espiritual formam só um corpo. Assim também com respeito a Cristo. Aí, ó, tá? Que é o corpo de Cristo, né? Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único espírito, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre. Em todos nós fomos dados de beber de um único espírito. Então, nós fomos chamados, aquele que desperta é chamado para entrar nesse corpo de Cristo, que é a igreja espiritual, ele foi dado de beber a ele desse único espírito. Então ele foi batizado no único espírito, tá? Ele vai ter a visão, então ele vai entrar nessa quinta dimensão. Aí Filipenses 2, versículo 1 até o 2. Se, pois, estamos em Cristo, nós temos motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, em um só Espírito, em uma só atitude. Então, complete o meu gozo, o apóstolo Paulo falou, que vocês têm que ter o mesmo sentimento, a mesma vibração. Então, todas as pessoas da igreja deveriam estar vibrando nessa. Agora, eu pergunto, as pessoas que estão na igreja estão vibrando todos na mesma vibração? Tá fora. Por isso que tem briga, tem gente no ego, na disseção, tem gente com inveja do outro, da posição que tem na igreja. Por isso, tá? Aí ele fala mais, Jeremias 32, versículo 38 e 39. Eles serão meu povo e eu serão seu Deus. Darei a ele um só pensamento, uma só conduta, para que me tema durante toda a sua vida, para seu próprio bem e de seus filhos e descendentes. Então, olha a profecia que Jeremias está trazendo. Ele será meu povo e eu serei o Deus dele. Darei um só pensamento e uma só conduta. Então, é a gente entrar nesse único pensamento, nessa unidade e nessa conduta, o mesmo comportamento. Aí todos vão estar vibrando na quinta dimensão. Então, a igreja de Cristo está aí trabalhando espiritualmente, tá? Aqueles que despertam, eles se tornam a igreja de Cristo. Então, tem aí, está trabalhando para que as consciências cheguem a essa unidade da fé, tá? Essa unidade do Espírito, que é o quê? É quando a consciência entra na quinta dimensão, que ele vai vibrar no amor incondicional, na compaixão, ele vai ter uma visão do todo. É para isso que a gente está trabalhando, pessoal. Eu espero que as pessoas entendam, tá? Eu sei que ainda tem pessoas aqui no ego, o ego fala alto, tá? Às vezes a gente não gosta muito, mas é isso, calma, vamos trabalhando, vamos melhorando como pessoa, que a sua vibração vai atingir as outras pessoas, tá? É isso que a gente tem que fazer. Primeiro a gente cuidar da gente, tá? Se temos problemas, vamos procurar resolver. Vamos procurar vibrar no amor incondicional para que as pessoas sintam a vibração e você possa alcançar essa consciência.
é o que Cristo falou aqui quando estava orando pelos discípulos. Ele falou em João 17, 21 até o 23. Vamos ler aqui. Eu já li essa passagem, tá? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, e os em mim, e eu nele, e em ti. Que também ele seja um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E dele a glória que é a mim me deste, para que seja um, como nós somos um. Então, Cristo e Deus é um na mesma unidade, o mesmo pensamento. Então, é a profecia lá de Jeremias, para que darei a ele um só pensamento, uma só conduta. Então, todos vão ter o mesmo pensamento. Então, você vai ter o mesmo pensamento de Cristo, de Deus. E eu nele e tu em mim. Então, Cristo vai estar na gente e a gente está em Cristo e Deus vai estar em Cristo, então a gente vai estar conectado com Deus. Para que ele seja perfeito em unidade. Tá? E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tem amado a ele como tem amado a mim. Então, pessoal, é isso, tá? Não tem para onde correr. Cristo estava orando para que os discípulos entrassem em conexão, não só o discípulo, aquele que ia crer no futuro. Então, a gente está crendo em Cristo, a gente está entrando em conexão com essa energia crística, a gente está se conectando com Cristo, a gente está se conectando com Deus e a gente está trabalhando para ir para essa quinta dimensão. A gente está expandindo a consciência, está melhorando o nosso comportamento, a gente está trabalhando nossos valores morais, espirituais. Então, a gente está melhorando para ir para essa quinta dimensão, a nossa consciência. Porque você vai ter que estar vibrando, pessoal. Atingir o corpo de luz, a frequência, porque quando você deixa esse corpo, você vai para dimensões superiores. Se não, ficar preso aí, o ego vai ficar preso aqui nessa realidade, ou vai para um umbral lá bem perigoso, tá, pessoal? Trazendo bem sofrimento para sua consciência. É isso que vai acontecer. Você decide, tá? Você decide se quer escolher o bem, entrar nessa vibração de amor incondicional, de paz, de buscar uma vida tranquila. Você que tem que escolher isso, tá? Sair da Matrix ou não. Mas tem gente que gosta da Matrix. Vai vir carnaval e tem gente que vai estar aí. Enquanto a gente que está desperto não gosta de barulho, zoada, a gente vai procurar o nosso cantinho livre, vai passear de verde. A gente vai fazer isso. Porque a gente despertou para outra frequência, tá? E a gente tem que entender essas pessoas, orar por elas, interceder, emanar energia positiva, meditar, fazer meditação, mandar energia boa para... É isso que a gente tem que fazer, pessoal. Cuidar da gente. E essas pessoas, ela vai ter o despertar. Ela vai ter que ter a decisão da consciência. Se ela vai querer acessar esse nível de consciência. Tá? Então, graças a Deus, pessoal, terminamos. Pensei que não ia terminar tempo, mas terminamos. Agradecer a vocês, tá? Obrigado, pessoal. Obrigado por vocês, tá? Vocês estão trabalhando a sua frequência. Quando vocês estão aqui frequentemente assistindo meus vídeos, se dedicando, né? Orando, meditando, fazendo bem a outra pessoa, tirando mágoa, rancor, amando o próximo, tá? Você está entrando nessa frequência. E é essa frequência que a gente tem que permanecer, tá, pessoal? Até a gente ir para outra dimensão. É a nossa proteção, tá, pessoal? Agradecer a vocês. Obrigado, pessoal, pela audiência. A audiência, né? A visualização. Obrigado por tudo.
Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!